A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos. Nesse momento eu gostaria de deixar um pequeno capítulo, um versículo que se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, Lucas 5, que vem dizendo assim: e dizendo alguns a respeito do tempo que estava ordenado de formosas pedras e dádivas, e disse: quando estas coisas que vedes dias virão, em que se não deixará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: vedes, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e no tempo está próximo. Não vedes, portanto, após eles. Meu Deus! E quando ouvires de guerra e sedição, não vos assusteis, porque é necessário para que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Meus queridos, no versículo 1, eu estou pregando aqui no capítulo de Lucas 21, versículo 5, o sermão profético dos princípios das dores. Meus queridos, eu e você, nós sabemos que os princípios das dores é chegado a nós. Os princípios das dores é chegado agora, é aqui, é na minha cidade, é na sua cidade, onde é os primeiros princípios das dores. Jesus, ele é interrogado. Os discípulos perguntando para Jesus quando é que ia acontecer. Jesus, ele pregando, falando que vai ter tempo que pedra por cima de pedra vão ser derribadas. E os princípios perguntaram quando é que vão ser essas coisas. Deus, ele vem falando aqui nos primeiros princípios das dores. Os primeiros princípios das dores nós já alcançou o nosso século, a nossa idade já alcançou o nosso momento. Porque, meus queridos, os princípios das dores é pai matando mãe. Você abre a sua televisão, você vê muita gente morrendo, muita gente sofrendo aí. Muita gente, a justiça não manda mais. A justiça, quem manda é a bandidagem, quem manda é o ladrão, quem manda é o traficante, quem manda. Muitos tempos por aí a gente está vendo que está vindo terremoto. O terremoto, está vindo enchente, está vindo muita coisa aí, o mundo está se acabando. Os primeiros sintomas, os primeiros princípios das dores é hoje, é agora. Não tem para onde correr, o mundo vai se acabar. Porque no capítulo de Lucas, versículo 21, 33, vem falando que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras hão de se cumprir. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, de Jacó. E, meus queridos, no versículo 2, ele vem falando que virão dias que pedra será derribada por pedra. Significa que é o sofrimento, que ninguém vai ficar, ninguém vai ter misericórdia. No juízo final não vai ter misericórdia, no juízo final não vai mais ter esperança, no juízo final não vai mais ter jeito. A oportunidade de se converter de seus maus caminhos é agora. Ei, você que está desviado, entenda uma coisa, Deus está lhe dando uma oportunidade. Quantos livramentos ele já não deu para você, já não deu para mim. Muitas das vezes nós não aceitamos a oportunidade. A palavra de Deus fala que muitos são chamados, poucos escolhidos, pouquíssimos vão entrar no reino do céu. Muitos que têm oportunidade, que vão entrar no reino do céu, estão dispensando o seu dom, estão dispensando os dons, os talentos que Deus está dando. Meus queridos, eu também vou falar para vocês aqui dos falsos profetas. Há muitos tempos, hoje em dia, você olha no YouTube aí, na YouTube aí, o Senhor mandou te dizer. O Senhor te disse. Não é verdade? Eu estou mentindo.
Falsos profetas, muitos querendo ganhar fama, muitos mentindo. Hoje em dia você vê o pastor estrupando, você vê pastor roubando, você vê pastor mentindo, sendo preso. Ladrões, sabe o que é isso? A hipocrisia, as palavras do Senhor estão se cumprindo. Os primeiros princípios das dores. Os primeiros princípios das dores vão acontecer. Está acontecendo nesses últimos tempos. Não vai mais ter oportunidade. Porque o Filho do Homem, ele vai descer numa nuvem. Vem falando um sermão profético da vinda do Filho do Homem. Ele vai descer numa nuvem de glória. E aqueles que estão sendo fiel a Ele, perseverante na sua doutrina, que tem o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo, vão ser arrebatados vivos que estão na terra. Os mortos serão ressuscitados, serão julgados. E vai ser dividido os fiéis adoradores para a direita e os falsos doutores para a esquerda. E os das esquerdas serão lançados no fogo do inferno. E é isso que eu quero falar para você, porque o diabo ele está revoltado, porque eu estou falando para você que os princípios das dores é agora. Você vê uma menina de 12 anos, meus queridos, tendo filho, sofrendo, apanhando na mão de marido. Você vê passando fome. Muito mendigo na rua. Não travou, não. Não é verdade? Muitos mendigos na rua. As pessoas sofrendo, as pessoas se matando, bandidos sendo presos. O pior está acontecendo já nesses primeiros princípios das dores, quando Jesus ele é interrogado. Deus, o próprio Jesus Cristo, ele vem falando para os discípulos que ele vem sendo interrogado. Os discípulos vêm falando, mas quando é que vai vir isso? O fim do mundo vai se acabar, as pedras por cima de pedra, que vão ser tudo derrubado, não vai ficar nada. Aí Jesus vem falando os primeiros princípios. Olha no capítulo de Lucas, capítulo 21, 11, olha que vem falando aí, ó. Haverá em vários lugares grandes terremotos, enchentes, a fome, a peste, ou nação contra nação, a igreja contra a igreja. Aí, olha, eu vou te dar um exemplo aqui. Os evangélicos não aceitam quadrangular é o assembleiano, não aceita os crentes que andam na Batista. Os adventistas, né? Então, sabe o que é isso? É reino contra reino, nação contra nação. O reino contra reino significa pai contra mãe, filho contra mãe, matando mãe a mãe. Ei, olhe pra cá. Os tempos atrás aí não acontecia isso. O pai não matava a mãe, o filho não matava a mãe, não batia na mãe. Hoje em dia o que você mais olha, eu não assisto televisão, mas até então chega aos meus ouvidos que hoje em dia agora esse templo só é pai batendo em mãe, filho batendo em mãe, filho sendo preso por bater em mãe. Meus queridos, essa palavra ela tem que entrar no seu coração. O fim dos tempos ele vai vir, vai chegar. Os princípios das dores é agora. É as famílias destruídas no mundo das drogas. 12 anos, um adolescente de 12, 8, 10 anos fumando baseado, droga. Eu não estou criticando porque eu já fumei maconha, eu já fumei um baseado também. Não é verdade? Eu já vim do mundo, eu já fumei cigarro, eu já fumei maconha, eu já fumei até tabaco. Para quem não me conhece, fica sabendo agora. Eu só não me prostituí, eu só não vendi meu corpo. E eu não andei bebendo, se prostituindo, mas eu fumei maconha. E eu consegui sair dessa escravidão porque Deus ele me mostrou que ainda tinha jeito para me mudar a minha vida. Ele tinha jeito para me ser bem vista, entrar e sair bem vista na vida, na minha casa, no meio dos meus familiares. E no versículo 7, eu estou pregando aqui no capítulo de Lucas 21, agora eu estou no capítulo 27, mas o tema é o sermão profético e os princípios das dores. Meus queridos, ele vem perguntando, mestre, quando serão esses tempos? Jesus ele vem falando
que os tempos, os sinais para a gente crer, para a gente entender que o fim do tempo ele vai chegar. É agora, é quando o quê? Quando começa terremoto, enchente, alagamento. É quando começa o pai matando o filho, filho matando mãe. É quando começa os falsos profetas, porque vem falando aqui no capítulo 8. Disse então ele diz então, disse ele, que muitos virão em meu nome dizendo eu sou. É mentira do diabo. Ei, o diabo ele fala em línguas dentro das igrejas. O diabo ele entra no mistério dentro das igrejas. O diabo ele tem vários tipos de capa. Ele tem a capa de crente. O diabo ele conhece tudo que está escrito aqui na Bíblia. O diabo ele é sagaz. Ele veio para matar, roubar, destruir. Eu costumo dizer que ele veio para enganar também, porque o diabo ele engana. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Entendeu? Então o diabo ele engana, ele é falso, ele é mentiroso, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele vem falando em línguas nas igrejas. Os falsos profetas, hoje em dia você abre o YouTube, só é a bênção. Ah, o Senhor mandou te dizer. Porque você que está abrindo esse vídeo hoje, o Senhor manda eu te falar. Porque Deus está mandando eu te dizer. Porque Deus está te falando agora aqui. Meus queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus ele não fala com ninguém todos os dias. Ele fala assim, é Espírito, fala através da palavra dele. Ele fala conosco. Mas ele fala conosco. Ele não falou com Moisés todo dia no monte. Ele não falou 24 horas com Moisés. Todo dia eu vou gravar um vídeo e vou dizer, o Senhor está mandando eu te dizer, é falso profeta, não cai, é mentira do diabo. Aquele profeta que prega muito bênção, vai recebendo a tua bênção, porque em 72 horas Deus vai abrir uma porta de trabalho. É mentira, não cai, que isso é do diabo. Porque o profeta do Senhor, ele cumpre a lei, ele cumpre os mandamentos. E a palavra, olha, Deuteronômio, capítulo 11, 26, é a bênção e a maldição. Deuteronômio 28 também vem falando o castigo e a bênção e o castigo por desobediência. Então o que eu quero falar para vocês, que tem a bênção e tem a maldição. A palavra de Deus, ela não é só bênção. Ei, irmão, presta atenção numa coisa. Quando o profeta começar a profetizar muita bênção, toma cuidado, fica de olho, pede direcionamento, discernimento de espírito para Deus. Porque mesmo a palavra do Senhor, o próprio Deus fala que no grande dia, muitos dirão, eu expulsei os demônios, coloquei, curarei os enfermos. E o próprio Deus vem falando, aparta-te de mim que eu não vos conheço. Então, é os princípios das dores. Hoje você vê tanta falsa profeta, mulher pregando a palavra de Deus com sapato alto desse tamanho, olha. É mentira do diabo. O diabo ele é disfarçado, é a Jezebel. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não usa sapato alto. O Espírito Santo de Deus, ele não usa batom. O Espírito Santo de Deus, ele não usa enfeite, broxinho no cabelo. O Espírito Santo de Deus, ele não usa maquiagem. E o Espírito de Deus não usa salto alto. Hoje em dia você olha aí, um monte de profeta de Deus profetiza falsa, enganosa, mentirosa. Porque o que o diabo gosta, Deus não gosta. E se o diabo ele gosta de sapato alto, batom, Deus ele não gosta. Então são os falsos profetas, são as falsas doutoras, são as falsas doutrinas que vem falando que muitos se levantarão por si, pela carne, pelos falsos profetas. Não é verdade? E aí vem falando que as pessoas estão sendo corrompidas, estão sendo enganadas, estão morrendo sem a salvação. Meus queridos, eu quero falar para vocês que lá no livro de Gênesis, eu agradeço você que está me assistindo aí. Mas bora lá. Coloca comigo lá no livro de Gênesis.
Olha, Deus, ele mandou um dilúvio e falou: Noé, pega tu e a tua família, entra dentro da arca. Noé entrou dentro da arca. Deus, ele mandou o dilúvio, consumiu ali por fogo, por água. A cidade de Gomorra e Sodoma era uma cidade que ela tinha o nome por jardim de Deus. Ela era comparada ao jardim de Deus. Gomorra e Sodoma foram corrompidas. Os seres humanos começaram a habitar ali, os parentes de Abraão, Ló, e era tanta gente, né? E Deus, ele se arrepende no capítulo de Gênesis 6, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6, que ele se arrepende de ter feito eu e você. Ele se arrepende de ter feito a raça humana. Entendeu? Então ele vai buscar os verdadeiros adoradores. Aqueles que estão desviados lá no inferno, fique sabendo que tem um lugar reservado para quem está desviado lá no inferno. Que são os que mais sofrem, são os que conhecem a palavra de Deus e não cumprem, e não vive a palavra de Deus, que está desviado. O atormento, ele é maior no inferno. Fique sabendo, na cidade de Gomorra e Sodoma, Deus, ele mandou o fogo e consumiu. Ele mandou o anjo avisar primeiro: olha, vai e salva ali daquela cidade Ló, pela misericórdia que eu tenho com Abraão, que é meu servo justo e fiel. Vai naquela cidade, avisa Ló e diga que ele saia para sua família. O povo desacreditou de Ló. Os genros de Ló foram destruídos por fogo porque desacreditaram. A mulher de Ló olhou para trás, ela virou uma estalta de sal. Então foi pessoas que desacreditaram que ia se acabar a cidade de Gomorra e Sodoma. Foi pessoas ali que eu tô pregando para alguém aqui que está aí do outro lado, que não acredita, que tem dúvida que vai se acabar, pois fique sabendo que Deus falou para Noé que ia destruir por água, destruiu. Em Gênesis capítulo 3, 17, vem falando que houve um conserto, que o mundo não ia mais se acabar por água, mas sim por fogo. Deus, ele não ia mandar o dilúvio para destruir o mundo por água, mas ia mandar o fogo. Então ele vem falando que o mundo vai ser destruído por fogo, vem falando. Como ele destruiu a cidade de Gomorra e Sodoma, vai ser destruído isso daqui também, porque é dele. Não é verdade? Lá em Lucas capítulo 17, 2 Pedro capítulo 17, versículo 2, capítulo 2, versículo 17. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17, onde vem falando que as trevas estão reservadas eternamente. Vou falar para vocês da parábola do rico e do Lázaro. O Lázaro, ele era mendigo, pobre, o rico era rico. O Lázaro comia as migalhas, ele até pregava ali, sim, pro rico. No juízo final, o que aconteceu? O rico morreu, foi pro inferno, e Lázaro foi pro céu. E o rico não acreditava. Quando o rico ele passa a queimar no inferno, ele vem gritando: Pai Abraão, me ajuda, porque está queimando, eu preciso de água, aqui queima, aqui é tormento. O pai Abraão abre o céu e fala com o rico lá embaixo: olha, tu teve oportunidade, tu não pegou, então não tem mais jeito. Me ajude, um monte que Lázaro venha, molhe o algodão e traga na minha boca. Não tinha mais jeito, porque o pai Abraão fala: há uma barreira entre o céu e o inferno. Quem está aí não pode passar para lá, e quem tá lá não pode passar para cá. Então não tem jeito. Você que tem 20 minutos, meia hora, assiste esse vídeo até final. É sempre bom conhecer um pouco sobre a palavra do Senhor Jesus. Então ele vem falando que passará o céu e a terra, mas as palavras dele vão se cumprir. Aí vai começar, tá começando, olha agora, né? Carnaval, muita gente morrendo, muita gente destruída.
Os desviados da presença do Senhor Jesus, que tem a oportunidade de voltar, que ainda estão vivos pela misericórdia. O diabo está levando o foco do diabo agora. Sabe o que é que Deus está me revelando aqui? Que são os desviados da presença de Deus, porque os que estão no mundo, ele já não quer. Ele já é dele. Porque a palavra de Deus declara lá em Coríntios que quem não aceitou Jesus ainda como seu legítimo Salvador, não travou não. Quem é o pai é o Satanás. Deus, ele não é o pai de todos. Ele construiu o céu e a terra, mas ele não é o pai de todos. Então, olha, vai vir a destruição. O Filho do Homem, ele vai descer numa nuvem. Jesus Cristo, ele vai descer numa nuvem. Os primeiros princípios, os sinais que ele vai vir, já está acontecendo, né? Mas Jesus Cristo, ele vai descer numa nuvem. E aqueles que estão vivos, que estão sendo justos, fiel, vão para a direita, vão subir vivo. E aqueles que estão mortos, que morreram no pecado, vão ser lançados no inferno, vão para a esquerda. E não haverá misericórdia no final. Humilhai-vos e arrependei-vos enquanto há tempo. Porque lá no capítulo de São João 1:9 vem falando: e se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar de toda injustiça. Então você que não tem força para voltar para a presença de Deus, conversa no seu pensamento com Deus. Conversa com Deus no seu pensamento, fale com o Espírito Santo. Se lembre dos primeiros momentos que você já conheceu, que você já aceitou Jesus. Ainda há tempo, nunca tarde demais, porque enquanto há vida ainda há tempo. E aquele rico, ele queria se arrepender lá no inferno, mas não teve jeito, porque ele foi lançado no inferno. E o inferno, ele é tão real, que ele queria sair do inferno para avisar a família dele, para dizer: ei, pai Abraão, deixa que eu saia daqui, vá lá no inferno avisar minha família, para que eles não venham para cá. O pai Abraão fala: ei, se eles não vão escutar os vivos, os profetas, para isso teus profetas, se eles não vão escutar o profeta, que seus profetas que estão pregando sobre arrependimento, salvação. Nesse tempo estava lá o profeta Elias, estava lá Eliseu, lá tinha Ezequiel, Jesus Cristo, tudo pregando lá. E ele não acreditou. O que foi que aconteceu? Ele queria avisar a família dele: mande o morto ou mande eu. Pai Abraão disse: não, porque eles não escutam o vivo que está vivo, eles não vão escutar o morto. Quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar. Pois é, meus queridos, e o fim do tempo, ele se encontra, ele está próximo. Jesus Cristo de Nazareno, ele levou nossos problemas, as nossas dores, porque olha, não vou falar mais. Naquele tempo, muito obrigada. Naquele tempo, não um pouco de água. Naquele tempo era dente por dente, olho por olho. Lá, olha, a mulher quando ela pecava, sabe o que acontecia? Ela era apedrejada até a morte. O filho, a criança, completou 8 anos, não obedecia. Ei, meu querido, se a criança não obedecer, será sal, morte, fatal. Tinha que entregar ao sacerdote. O sacerdote, a criança era ser morta. A mulher, quando ela traiu o marido, ela era morta. Se você roubou, você matou. Se você profanar, você ia matar. Se você não obedecesse às leis de Moisés, era, olha, morte. Não tinha jeito. Agora tem. Porque o jeito é Jesus Cristo de Nazareno. A oportunidade é Jesus Cristo de Nazareno. Tudo aquilo que você imagina que você perdeu,
Jesus Cristo de Nazareno, Ele pode ressuscitar. Assim como Ele ressuscitou Lázaro da cova com 4 dias de morto fedendo. Ele pode ressuscitar os teus sonhos. Ele pode ressuscitar a tua vida espiritual. Se tu disser assim, Apocalipse capítulo 3, 20, eis que estou à porta e bato. E se abrires a porta, eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Se tu abrir a porta, Jesus Cristo bate. Se Ele bate na porta, se tu abrir, Ele ressuscita a tua vida, ressuscita teus sonhos, Ele cura, Ele restaura, porque Jesus Cristo de Nazareno, Ele levou por mim, por você, as maldições, as perseguições, as dores, a enfermidade, o sofrimento, para que eu e você estivéssemos vivos hoje, para que o mundo não viesse ser lançado no inferno todos. Nós estamos aqui, Jesus Cristo é a oportunidade. Se você está desviado, abra seu coração. Esse mundo aqui, tudo é ilusão, tudo é mentira do diabo, é vaidade mundana. Roupa fica, shortinho curto fica, maquiagem fica. Não há nada nesse mundo que seja melhor do que a minha e a tua salvação. Não há droga melhor do que a minha e a tua salvação. Porque lá em 2 Pedro, como eu venho falando, 2 Pedro 2, capítulo 17, o inferno, as trevas são reservadas eternamente. Então as trevas ela é reservada eternamente. Nada que eu e você fomos fazer aqui vai valer a pena. Porque as trevas ela é reservada eternamente. Então Jesus Cristo, Ele nasceu para salvar, Ele é a luz do mundo. Ele veio para salvar ele e salvar você da condenação eterna. Ele quer salvar você da condenação. O inferno eternamente. Você é torturado pelos demônios, você apanha do Satanás. Ai, irmã, como é que tu sabe disso? Ei, eu já fui arrebatada até lá. Eu já vi o sofrimento do ser humano, como é que é. Então você tem uma oportunidade, você que está assistindo esse vídeo, tenha certeza, fique com a certeza em seu coração, que no momento certo, na hora certa, o Espírito de Jesus Cristo, o homem da mão furada, vai descer, vai abrir o livro e vai começar a chamar o povo, e vai se acabar o brilho, vai se acabar o sol, vai se acabar a luz do mundo, vai se acabar a lua, vai ser apagada, o dia e a noite não vai existir. E aqueles que ficarem na terra vivos, cheios de iniquidade e pecado, a morte vai ser trancada e vai passar pelo aperreio, meu querido, vai sofrer eternamente. O inferno não é aqui, o inferno é acima da sua cabeça, nesse céu que você avista. É lá que é o inferno que vai descer para cá, que vai ser consumido, tudo isso aqui por fogo, a morte vai ser trancada. O Satanás, ele vai morar aqui onde eu e você nós estamos. Então você tem uma oportunidade, porque eu sei que Deus ele mandou gravar esse vídeo, porque tem gente que está precisando ouvir essa pregação. Fica até o final, escute. Ouve a palavra do Senhor, não rejeite esse vídeo, não rejeite. Olha até o final, porque Jesus Cristo, Ele mandou, eu vim aqui porque Ele te ama. Ele manda nós pregarmos a palavra porque Ele nos ama, Ele te ama, Ele me ama, Ele morreu por nós. Jesus Cristo, Ele não sabe o horário e o momento que Deus Ele vai descer em glória. Gravou não. Você está entendendo? Só quem sabe é Deus, o Todo-Poderoso, o Espírito que vive de Deus. Quando acabar a oportunidade, quando Deus escolher separar o povo, esse povo é eu e é você. Quando Deus separar o povo, o Filho do Homem vai descer, vai começar o julgamento. Apocalipse 20, 17, o juízo final, onde eu e você, nós temos os livros. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 12, cada um de nós dará conta de si mesmo. Eu vou dar conta de mim, você de você. A oportunidade de aceitar Jesus, de se livrar, porque nada que você for fazer é melhor do que sua salvação.
Eu gostaria de deixar essa palavra, que Deus abençoe você que está assistindo esse vídeo, que você possa conhecer um pouco e você possa colocar lá no capítulo de Lucas, versículo 21, Lucas, versículo 21, capítulo 21, versículo 5, para você entender melhor, para você ver do que eu estou falando. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, fique com a paz do Senhor Jesus Cristo. E que cada dia que passa você venha conhecer a palavra de Deus, que você venha conhecer um pouco dos princípios das dores, um pouco desse mundo, o que há por vir. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Amém.